Folha de Rosto, take 1. Os duelos verbais são uma tradição na literatura brasileira. Desde Machado de Assis, passando por Nelson Rodrigues, Luiz Fernando Veríssimo, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e você. Por que o bang bang verbal foi um modo do brasileiro compor a sua escrita? Eu acho que o brasileiro, de modo geral, gosta de conversar, né? E isso, de certa forma, se reflete na literatura. E para que serve deixar os personagens falarem? Isso dá verossimilhança narrativa? Eu diria que é tanto questão de verossimilhança, né? Dá movimento, né? A história, né? Que está sendo contada, né? Dificilmente, se há mais de um personagem, dificilmente poderá não haver diálogo, né? E ele ajuda na composição da psicologia dos personagens? Ah, sim, claro. É fundamental. O diálogo também é um jeito de dar uma visão plural de uma situação? Sim, eu acho que sim, porque às vezes há no diálogo visões diferentes, né, de uma determinada coisa, de um assunto, tudo. Então isso, eu acho que essa pluralidade estabelece uma verdade, né, múltipla da narrativa, né? Você pode falar um pouquinho pedante aqui, mas eu acho que isso aí, né? Ela permite várias visões, às vezes, né? Um autor que, muito citado a esse propósito, né, é Dostoiévski, né? Então, eu acho que se você lê, há opiniões conflitantes entre os personagens e tudo, né? E qual é a opinião do autor? É tudo aquilo. Né? E no seu caso, quando escreve um diálogo, você tenta defender cada personagem? Você tenta pensar como cada um dos personagens? Sim, eu tento pensar com cada um, como se fosse cada um deles, né? E vou mais longe, isso até é muito comentado a meu respeito como autor, que eu leio em voz alta os textos, não só os diálogos, leio tudo que eu escrevo, né, a certa fase mais para o fim, né, quando eu quase estou dando por terminado a parte de escrever tudo, eu leio tudo em voz alta. E no caso específico de uma narrativa que tem diálogos, né, que é quase que de uns anos para cá, a maioria dos meus livros são assim, né? Eu leio e como se fosse cada um dos personagens. Então, aquilo ali, se é uma discussão, eu discuto, elevo a voz e tal, né? Faço a voz de cada um, né? Entro, se possível, né, como eu gosto, na alma de cada um e procuro ser cada um naquele momento, né? De onde veio essa ideia de ler em voz alta? Eu, ainda na adolescência, li uma pequena biografia do Flaubert e lá contava que ele lia os textos dele em voz alta, né? E eu resolvi experimentar fazer isso com os meus textos, que eu já tinha escrito muita coisa, né, nessa época, e achei assim, sensacional, né? Porque aí descobri que uma coisa é você ler o texto mudamente e outra você ler o texto em voz alta. Você descobre coisas que você não via antes, né? Então, hoje, quer dizer, desde então, eu nunca deixei de ler meus textos em voz alta. Eu acho assim, um teste sensacional, né? Fundamental. E tem um dado curioso, né? Eu li também nessa biografia, que o Flaubert, né, morava na província, ele então ficava lendo em voz alta no escritório dele, com a janela aberta, e os meninos da redondeza vinham ali para vê-lo e escutar e falava, para ver o doidinho, né, ali lendo, falando alto sozinho, né? Mas é uma coisa assim muito interessante, porque tem a ver não só com o som, mas também com a própria respiração. Então, se eu leio um texto meu e estou sentindo uma certa dificuldade, assim, né, forçando a respiração, é sinal que tem alguma coisa de errado nele.
Aí reescrevo tudo e volto novamente a testar o texto. E você lê sempre na mesma posição? Não, isso também até diria já virou folclore a meu respeito, né? Porque eu disse uma vez, e essa informação correu o mundo afora aí, que eu leio meus textos sentado, de pé e deitado. Por que isso? Não é brincadeira não, é porque eu percebi que em cada uma dessas posições você vê de maneira diferente o seu texto. Isso é uma coisa que tem uma base até biológica, né? A questão do afluxo do sangue ao cérebro. Então, muda o cérebro, muda a visão do texto, né? E como que se cruza o fosso entre linguagem escrita e linguagem falada? Eu não diria que há um fosso. Eu acho que há a hora da linguagem escrita e a hora da linguagem falada, né? Mas é que o diálogo é a linguagem falada mais escrita, né? De certa forma. Assim, Sim. é uma linguagem escrita que remete à linguagem falada. E aí, como que se faz? Essa é uma questão até, diria, um pouco complexa, né? Porque alguns dizem até, permita, né? Elogiando o meu texto, fala que parece diálogos gravados da realidade. Não são gravados da realidade, porque no momento que você escreve, há um trabalho de lapidação, né? E às vezes aquele diálogo original, que foi às vezes um diálogo observado, né, na realidade tudo, ele ganha uma nova feição que não é mais a da realidade, mas é a realidade da ficção. No seu caso, como o senhor consegue o coloquialismo, quer dizer, parecer uma linguagem de verdade? Escutando gente na rua, por exemplo, ou não? É uma invenção que acaba sendo tão boa que tem cara de realidade? Não, tem muito a ver com a observação da realidade. E eu me permito até citar uma passagem de uma época da minha vida, da adolescência especificamente, ali pelos 12 anos, eu gostava muito de imitar as pessoas, assim, pessoas que tinham para mim, uma certa característica marcante, né? E pessoas ligadas à família, em termos de amizade ou de parentesco mesmo. E, de certa forma, eu fazia sucesso. Tanto é que eu, às vezes, imitava uma determinada pessoa, numa rodinha, né, de casa, tudo. Aí eu falava, agora o fulano, né? Aí eu imitava o fulano. Agora o outro, fulano, né? Aí, não, agora chega. Então, eu acho que vem já dessa época, né? Eu gostava, sempre fui, assim, muito atraído por diálogo. Eu gosto de ver como as pessoas conversam, né, na rua, as expressões, né? Tudo isso me atrai muito. Eu acho que uma tendência que eu tenho, né, desde essa época da adolescência e desde quando eu comecei a escrever, porque já meus primeiros contos tem muito diálogo, né? Então, é isso. O bom escritor de diálogos é aquele que fala muito ou é aquele que escuta muito? Eu acho mais o que escuta muito. O que fala muito, eu não acho que seja muito bom diálogo, não, que prolixidade não dá bom resultado na literatura, não. Aliás, só completando, né, eu gosto muito de um provérbio que o meu pai, já falecido há tempos, gostava muito de citar. Diga-se antes que ele era uma pessoa de poucas palavras, assim, no cotidiano, né? Aliás, a minha família toda era assim. Então, meu pai gostava de dizer, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, eu acho que na literatura também, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Na sua opinião, quem que trabalhou bem o diálogo na literatura brasileira e estrangeira? Quem são os bambambãs? Eu costumo citar, para ficar apenas no autor, eu costumo citar o Hemingway, né? Eu acho que qualquer pessoa que queira, qualquer autor que queira escrever bom diálogo, tem que passar pelo Hemingway, né? Tem que ler o Hemingway. Esse, para mim, é talvez o maior deles em termos de diálogo. Que é um diálogo bem seco, né? É um Isso. diálogo objetivo. Exatamente. Enxuto.
o que é a literatura dele é toda assim, né? E eu acho que a minha também, grande parte, é isso, né? Eu sempre procurei fazer um texto mais conciso, né? Mais seco, né? Essa minha literatura é geralmente assim, né? Se a gente fosse fazer assim, regras para escrever um bom diálogo, que regras que a gente ia ter? Não existe regras. Eu acho que para escrever um bom diálogo, eu diria que primeiro precisa ter talento. Segundo, trabalhar muito. Muito trabalho. Porque o diálogo aparentemente é simples. Escrever diálogo é aparentemente simples. Mas escrever um bom diálogo é muito complexo, é muito difícil. Então exige muito trabalho. Não há regra, não há fórmula, não há nada. É talento e trabalho. Assim fica difícil. É difícil, acabei de dizer que é difícil. É. Quer dizer, completando, né, vê-se na literatura nossa aí, né, contemporânea, tudo, eu diria até bastante diálogo, mas eu considero a maior parte muito ruim. Ruim por quê? São diálogos artificiais, mecânicos, né, sem vida, sem alma, né, então são ruins. Mas tem diálogos muito funcionais, muito informativos, né? Eu acho que o autor quer informar uma questão ou um pensamento do personagem e aí o diálogo acaba servindo só para isso. Esse é um dos perigos, é uma das constantes do mau diálogo, né? Às vezes o personagem está ali apenas para exprimir a opinião do autor, né? Então fica uma coisa artificial, né? Fica, às vezes, até... Eu gosto muito de uma frase do André Malraux, foi um dos autores que eu li muito na minha adolescência e do qual gosto muito até hoje, né? É um prefácio de uma obra dele. Ele dizia o seguinte, que não é a paixão, é a vontade de provar que mata a obra de arte. Eu nunca esqueci dessa frase. Claro que eu li em francês e fiz uma tradução assim, né? Mas sei isso, né? Então, às vezes é isso. O autor quer provar, né? Quer convencer o leitor, né? De uma ideia, de uma coisa. Aí faz má literatura. O senhor sonha com diálogo? Com diálogo não tanto, mas com personagens eu sonho. Eu sonhei muitas vezes. O senhor já se pegou falando na rua, diálogos? Assim? Não, falando não, mas com os personagens falando na minha cabeça, eu já me peguei.